Continuando a série sobre falácias, hoje apresentaremos duas delas: a falácia do argumento circular e a falácia da inversão do ônus da prova. Uma afirmação de argumento circular pode ser caricaturada assim: isso é assim porque é assim. E uma afirmação de inversão do ônus da prova seria tipo: eu não provei que eu estou certo, mas prove que eu estou errado, senão eu estou certo. Vejamos. Argumento circular ou raciocínio circular é aquele em que a conclusão apenas repete a premissa, ou quando a justificativa da afirmação não vai além do conteúdo da própria afirmação. Ou seja, nenhuma informação útil é apresentada para justificar a conclusão. Estrutura lógica é assim: X é verdadeiro porque X é verdadeiro. Ou, se X é verdadeiro, então X é verdadeiro. De forma bem evidente, seria, por exemplo, assim: roubar é errado porque não seria certo roubar. Ou, respondendo a uma pergunta: por que você acha que foi bem na prova? Ah, porque eu acho que tirei boa nota. Observe que nos dois casos, a justificativa não acrescenta nada à própria afirmação, e é isso que constitui uma falácia. Mas geralmente tal construção, logicamente irrelevante, é apresentada de forma um tanto disfarçada, assim: o boxe é um esporte perigoso porque é de conhecimento corrente que trata-se de um esporte com alto grau de insegurança. Outra: sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, pois ela nos ensina que foi escrita sob a inspiração dos profetas pelo próprio Deus. Nos dois casos, continua havendo apenas uma repetição da afirmação, ainda que com palavras diferentes, e nada de uma prova aproveitável é acrescentada. Por essa razão, a falácia da petição de princípio também é chamada de falácia por falta de razões. Seria dar como provado o que ainda deve ser provado. É o argumento de quem não tem argumentos, pois apresenta como coisa demonstrada o que lhe cabe demonstrar. É, por fim, fugir da carga da prova. Há alguns casos que são derivados. Por exemplo, esse candidato é o mais adequado porque ele é o mais preparado para o cargo. Observe que ser apto, competente, ter aptidão, ser preparado, é quase tudo a mesma coisa. Veja que não é exatamente uma repetição do argumento que foi apresentado, mas é uma justificativa que pouco acrescentou ao que já havia sido dito antes. E o que a psicologia pode apontar sobre isso? Este argumento logicamente incoerente geralmente surge em situações onde as pessoas têm crenças bastante enraizadas e, por isso, consideradas verdades absolutas em suas mentes. Observe que, se o que está sendo apresentado soa como verdadeiro, a ausência de argumento até passa despercebida e a conclusão parece válida. Vejamos o exemplo do boxe que foi dado logo acima. Alguém que já pensa que boxe é um esporte perigoso pode não notar que naquelas afirmações estava faltando uma justificativa e que a pessoa que afirmava que o boxe era perigoso estava apenas se repetindo. Inversão do ônus da prova. Ônus é peso, incumbência, compromisso, encargo. Ônus da prova é a obrigação de um indivíduo de fornecer garantias suficientes para sustentar a sua posição declarada. Ao debater sobre qualquer assunto, existe o ônus da necessidade de uma prova que cabe à pessoa que está fazendo uma afirmação, para que sustente essa afirmação. A inversão do ônus da prova é uma falácia lógica que ocorre quando um indivíduo não assume a responsabilidade de provar o que está falando e tenta passar para o outro essa responsabilidade invertida, esse ônus. Exemplo: o indivíduo A afirma que existe aquecimento global. Ao ser confrontado com tal afirmação, o indivíduo B
poderia solicitar que A oferecesse provas de tal afirmação, pois toda afirmação incorre em ônus da prova. Mas então A, em vez de provar o que disse, exige que B prove que o aquecimento global não existe. E é nesse momento que ocorre a inversão do ônus da prova, que é a inversão do encargo de provar. É isentar-se de provar uma afirmação feita, exigindo que o outro prove que essa afirmação não é válida. Então, a mudança do ônus da prova ocorre quando se verifica uma transferência ilegítima da responsabilidade de provar a tese. Faz-se um desafio do tipo: prove que eu estou errado, mas sem ter se empenhado antes em provar que se está certo. Resumidamente, quem afirma alguma coisa é que tem que apresentar evidência que confirme aquilo que disse. A estrutura lógica é assim: A afirma X, B não prova que X é falso, logo, A conclui que X é verdadeiro. Mas veja que não há problema em desafiar alguém a provar que você está errado. Mas você tem que inicialmente apresentar argumentos que provem que você está correto, e não apenas transferir ao outro a responsabilidade de provas. Uma vez que o primeiro debatedor apresentou suas justificativas, o segundo debatedor pode dizer que ele está errado, mas agora cabe a ele, ao segundo debatedor, que fez uma nova afirmativa, você está errado, apresentar os seus embasamentos. Vejamos dois exemplos. A afirma: o meu método de trabalho é bom. B pede evidências. Por que ele é bom? Ou seja, demonstre que ele é bom. E A retorna, invertendo o ônus da prova. Prove você que ele não é bom. Agora, o exemplo do ponto de vista contrário. B afirma: o seu método de trabalho é ruim. E A pede evidências. Por que é ruim? Ou seja, demonstre que é ruim. E B retorna, invertendo o ônus da prova. Prove você que ele não é ruim. Ou seja, os dois poderiam estar fazendo afirmações e os dois teriam que sustentá-las com algum argumento, além da simples afirmação, e sem transferir o desafio de provar ao outro. Em todo debate é comum que o ônus da prova seja transferido entre os debatedores diversas vezes durante o processo de argumentação. Agora, um acréscimo e um exemplo interessante é o chamado bule de chá de Russell. Bule de chá de Russell é uma analogia criada pelo filósofo Bertrand Russell, que tem por finalidade mostrar que a dificuldade de desmentir uma hipótese não torna essa hipótese verdadeira, e que não compete a quem duvida desmenti-la, mas quem acredita na hipótese é que deve provar a sua veracidade. Num artigo chamado Existe um Deus?, Russell escreveu isso que está abaixo e que eu finalizo esse vídeo deixando para vocês lerem.